Eduardo comprou uma máquina fotográfica e já pagou 50% do valor. Ele ainda deve R$ 140 com o preço total da máquina de Eduardo. Você entendeu o que ele falou ou não? Sim. Ele comprou uma máquina, só que ele pagou 50% do valor total. Ele paga... O que é 50% em matemática? Você sabe o que é 50%? Metade? Isso, metade. Então, ele ainda deve 140. Uhum. Então, qual que é o preço total da máquina, assim, de cabeça, fazendo? 280? Isso, você tem que falar com certeza, não é com dúvida. Uhum. Matemática é ou não é. Mas é isso mesmo. Ele pagou 100, porque se ele ainda deve 140, só que ele pagou metade, então o preço total da máquina só pode ser 280. Porque Uhum. se você fazer a metade de 280, vai dar 140. Entendeu isso aí? Aham. Então vamos para o próximo. O de baixo, ó. Marcos é muito veloz com sua bicicleta e consegue pedalar a quantos quilômetros por hora? A 4 quilômetros por hora, certo? Certo. 4 quilômetros por hora. O que significa essa expressão? Você sabe me dizer? Quilômetros? 4 quilômetros por hora. Significa que a cada 1 hora eu ando. 1 quilômetro? Não é um aqui é 4. Eu ando 4 quilômetros. 4 quilômetros por hora, cada 1 quilômetro, cada 1 hora você faz 4 quilômetros. Você sabendo disso, ó, a distância da sua casa até a casa de sua avó é de 16 quilômetros. Assinale a alternativa que mostra o tempo que Marcos demora para ir de sua casa até a casa de sua avó se ele mantiver a mesma velocidade. Quanto tempo você acha que ele vai demorar? 3, 4, 5, 6 ou 7? E quanto é que eu tenho que fazer? Não sei, professor. Sei também impossível. Você achou? Ó, olha aqui o que acabei de fazer aqui. Se cada hora ele anda 4 quilômetros, então 16 quilômetros ele vai fazer em quantas horas? 6? Não. Ó. A distância de sua casa até a casa de sua avó, a distância da casa do menino lá, faz de conta que isso aqui é uma casa, tá? Que você não sabe desenhar. Casa feia. Até a casa da vovó dele, que faz de conta que isso aqui também é a casa da avó dele. Então, nossa, que casa feia. A distância da casa dele até a casa da avó é 16 quilômetros. Assinale a alternativa que mostra o tempo que ele vai demorar. Qual que você acha que é o tempo que ele vai demorar para sair da casa dele para ir para a casa da avó, se ele mantiver a mesma velocidade? 3 Qual que é horas? a velocidade? É 4 quilômetros por hora. Oi? 3 horas? Ó, tem uma fórmula que fala que velocidade é distância pelo tempo. Eu tenho a velocidade, no exercício tem, é 4 quilômetros por hora. Eu tenho a distância, tenho 16 quilômetros por hora. Só que ele quer saber o tempo. Então, que conta que eu tenho que fazer? Divisão? Isso. É só você multiplicar em cruz aqui, ó. 16 vezes 1, 4t. Então, meu t vai ser igual a... O professor está dando aula de escutando eletrônica. Ele vai ficar... Então, quanto que dá a resposta? Olha aqui, eu vou montar ela aqui, porque aqui tá uma bagunça. Ó, ela vai ficar assim, ó. 4
16T. Aqui era o que mesmo que era aqui? Eu apaguei. Vixe. Era 4 km por hora. E 16T. 4 km por cada uma hora. Então, o T, ó. Se achar o T, posso multiplicar aqui. Nossa, a música não quer cantar mais? Vai, moço. Tô agitado hoje. Ó. Só você fazer 16 vezes 1 que dá 16. E 4 vezes T vai dar 4T. Então, o tempo que eu quero aqui, que é esse aqui, ó, tem que isolar ele. Esse 4 vai ir para lá. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Lembrou disso? Quer dizer 16 dividido por 4? É 4 a resposta. Você tinha falado 4 ou não? Tinha falado 3. Não, você errou. Agora aqui, ó, esse terceiro. Esse terceiro, vê se você sabe fazer só de olhar. Ou não. Não. Você nunca ouviu falar de proporção? Você sabe o que é uma proporção? Não. Já vou te explicar. Proporção nada mais é, tá vendo esse exemplo aqui no quadro negro? 4 sobre 1 igual a 16 sobre t? Você tá vendo? Sim. Isso é uma proporção. Quando você multiplica aqui no meio, 4 vezes t, 16 vezes 1 tem que dar o mesmo resultado. O t aqui não deu 4, então vai ficar 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 1 igual a 16. Então, 16 é igual a 16. Isso que é proporção. Quando você monta ela, os resultados têm que ser iguais. Ali no exercício, ele quer saber qual daqueles 4 pares forma uma proporção. Lembrando que para formar uma proporção, o resultado tem que ser igual. Ah, professor, como que eu faço isso? Matemática não adianta nada você fazer olhando. Você está olhando ali, não está fazendo coisa. É rabiscar, papel, caderno. Eu vou fazer o teste, ó. Vou só mudar a lousa aqui. Uhum. Você está entendendo? Mais ou menos. Mais ou menos não existe na matemática. Portanto, você está entendendo os que já passou. Não. Isso aqui eu não expliquei ainda. Vai, minha filha. Ah, vai até 20 só? Ó, ele quer saber qual dos pares que está aqui forma uma proporção. O primeiro par é 2/3. O segundo par qual que é? 10 quinto e 1. Não, eu tô aqui. Não, o segundo par que eu falei é esse aqui, ó. É 12 sobre 21. Uhum. Segundo número. Eu que não soube falar certo. Ele quer saber se isso aqui forma uma proporção. O que você tem que fazer? Ó? Você tem que ver se isso aqui equivale à igualdade, essa igualdade aqui, ó. E como que eu faço para descobrir isso, professor? Você faz a igualdade e faz a multiplicação em cruz. O verde, eu vou em direção verde. E essa com essa. Uhum. Agora você entendeu? Sim. Então quanto que dá essa conta aí? Quarenta e um?
Isso, 2 vezes, ó, 2 vezes 21 vai dar 42. Uhum. Ó, 21 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 42. Esse lado aqui que está em azul, ó, tem que dar a mesma conta. Que é 3 vezes 12. 3 vezes 12 deu quanto? Quanto que deu? O quê? Deu 36. 36 é igual a 42? Não. Então, a letra A não é uma proporção, tá? É assim que você Tá. faz esse exercício. Vamos para a letra B. A letra B é 10 quintos e do outro lado é 1 quinto. Isso aqui forma uma proporção, o que você acha? Sim ou não? Isso aqui você só mata de olhar, ó. Sim. Para formar a proporção, eu tenho que colocar o sinal de igual aqui. Depois disso, eu tenho que fazer a multiplicação em cruz. Esse daqui com esse dá quanto? 10 vezes 5? É Dá ruim de 50. tabuar. Isso, dá 50. E a do outro lado? Dá 5. 50 é igual a 5? Sim? 50 é igual a 5? Claro que não. Não. Isso aqui não é igual. A gente fala que é diferente. O símbolo de diferente em matemática é assim. Então, a letra B forma uma proporção? Não. Não, porque para formar tem que ser igual. Vamos para a próxima, então, lá na letra C. É 5 quartos e 7 sextos. Será que isso aqui vai formar uma proporção? Tem que colocar o sinal de igual no meio. Eu estou dizendo que isso aqui é uma proporção. Eu vou multiplicar, ó, o 5 com 6. Quanto que dá 5 vezes 6? 40. Não, você tá ruim de tabuada, hein? 5 vezes 6 não é 40, não. É 30. Conta no dedo aí. É 30. E depois do outro lado, 4 vezes 7. 42. Você vai ter que rever tabuado. 4 vezes 7 é a tabuada do 4. É de 4 em 4, dá 28. 28 é igual a 30. Não. Então, esse daqui também não forma a proporção. Qual que sobrou a resposta? 3 vezes Esse 5. aqui. 3 quintos e 9 quinzeavos. Quando você estiver fazendo o teste, pega uma folha de caderno ou caderno e faz um rascunho. Matemática, não adianta você só. Vamos agora aqui para a quarta questão, ó. É do Saresp. Você já Uhum. fez Saresp alguma vez na vida, né? Uhum. Acho que é no sétimo ano. Ó, certo automóvel consome em média 10 litros de combustível para percorrer 100 quilômetros. Então, o automóvel vai gastar 10 litros só para andar 100 quilômetros. Aí, o que foi a pergunta dele? Ó? Mantendo essa média de 10 litros para 100 quilômetros, a quantidade de litros de combustível que será necessário para que seu automóvel percorra 250 quilômetros é de? 25. Isso, certinho. Como que você pensou? 10 mais 10 litros dá 20. E se 10 litros percorre 100, 100 mais 100, 200. Então, já dá 20. É a metade, né? Não, mas é isso mesmo, tá certinho. Ou então você pode saber a média aqui, ó. 100 dividido por 10 dá 10. 250 dá 10. A média aqui de 100 para 100 quilômetros por 10 litros vai dar 10 quilômetros por litro.
Só que ele está falando de 250 quilômetros. Então é como se você pegasse 250 dividido por 10, vai dar o 25. Mas o raciocínio que você falou está certo. Vamos para o próximo. A fração, isso aqui é exercício de fração, ó. É 35, 100 avos. Ela pode ser representada por qual número ali? Qual alternativa você acha? O que ele está querendo saber aqui? Se você sabe fazer conta com decimal. Olha as respostas lá. 3,5? Não, ó. Quando eu divido o número por 100, eu ando duas casas com a vírgula, ó. A vírgula vai vir aqui. Aqui é uma casa, aqui é a segunda. Então, a vírgula vai ter que vir aqui e você completa com zero. Então, é 0,35. Gravou bem a resposta? Aham. Você falou 3,5, né? Aham. 3,5 é a mesma coisa que 35 dividido por 10. Porque eu só tenho uma casa depois da vírgula. Uhum. Mas vamos supor que você não sabe colocar em fração assim. É só pegar a calculadora, que no celular tem, e você divide 35 por 10, vai dar 3,5. Essa daqui é fácil, tá? Qual desses três níveis que você acha que o teste está? Para você. De qual pergunta? A 12. Médio. Ele tá médio mesmo. Ó, tem mais, deixa eu ver, uma, duas, três, nossa, tem mais questão ainda. Vamos para essa daqui. Em uma livraria, de cada 12 livros vendidos, ó, eu falo de cada 12 livros que a livraria vende, 8 são de romance. Na semana do Natal foi vendido um total de 720 livros. Do gênero romance. Não, foi vendido um total de 720 livros. A quantidade de livros vendidos dos gêneros romance foi de quantos? Como você acha que eu faço essa conta? Dividindo? Mas dividido por quem? 720 vezes 12? Não tem 360 na resposta. 720 não dá, deixa eu ver, ó, 720 dividido, se eu pegar 720 dividido por 2, deu 60. Só que aqui, ó, se 720 dá 60, você tem que pegar o 60 e multiplicar por 8, que vai dar? Quanto que é 60 vezes 8? Se você tem dúvida, faz na calculadora. 480. A resposta lá. Ah, professor, eu não entendi desse jeito. Tem outro jeito mais fácil? Sim. Vê se você entende de outro jeito. A cada 12 livros vendidos, 8 é de romance. A cada 720 livros, ele quer saber o valor aqui, quantos romances são. Aqui, ó, se você perceber, o 12 para ir para o 720, o número aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se ele aumentou, significa que você multiplicou 12 por algum número. E qual número você acha que você multiplicou? 700? Você não pode ficar chutando, ó. Quando você tiver dúvida, pega a calculadora e faz. 12 vezes 700 não dá isso, dá 8.400. Se você saber qual número que você tem que multiplicar, é só pegar, fazer a operação inversa. 720, você divide por 12. Deu 60. E se você pegar o 60 e multiplicar por 12,
que é a operação inversa da divisão, dá o 720. Então, do 12 para ir para 720, eu multipliquei por 60. Se aqui desse lado onde está essa seta você fez isso, aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa para equilibrar a conta, porque matemática tudo é equilíbrio. Se aqui você multiplicou o 12 por 60, aqui você vai multiplicar o 8 por quem? Para dar o resultado. Por 60, que é o quanto variou. E quanto que dá 8 vezes 60? 480? 480. Tem essa resposta lá? Tem aqui, ó. Entendeu? Uhum. Vê se anota aí, você parece que não está anotando nada. Olha a questão 7 é fácil. Vamos ver se você vai saber. Se você souber a porcentagem. Numa pesquisa relacionada num condomínio, 35% dos moradores apresentam-se insatisfeitos com a administração do síndico. Ele quer saber a porcentagem de pessoas insatisfeitas equivale a qual fração? Em outras palavras, como que eu escrevo 35% em fração? Você sabe o que significa? O que é porcento? É dividir por quanto? Hein? Não. Porcento é dividir por quanto? Por Ó, 50? não, se é por cento, é por 100. Nunca mais esqueça. Sempre quando tiver esse símbolo aqui, ó, que é porcentagem, você vai dividir por 100. Mas tem essa resposta ali nas alternativas? Não. Não. Então, o que você tem que fazer? Você tem que simplificar essa fração. Você sempre simplifica pelo menor número, no caso que é isso aqui, ó. Aqui, como é 35, eu vou tentar dividir por 35 aqui, que vai dar 1. E aqui embaixo também. Eu só não sei se a conta de baixo vai dar certo. 35 dividido por 35 é quanto? Qualquer número dividido por ele mesmo sempre é 1. Entendeu? E Aham. se dividido por 35? Tá com dúvida? Com preguiça de fazer conta? Vai na calculadora. E não deu. 100 dividido por 35 não deu. E agora? Então, eu não posso dividir essa fração por 35. Tem que achar outro número. Ó, é 35%. Só porque não deu para dividir 100 por 35. Qual o resultado na calculadora? Tem que dar um número exato e inteiro. 35% é 35%. Eu já vi que por 35 não dá. Você tem a Uhum. sugestão de algum número aí para dividir aqui o 35? Por 35? É. Não, eu já fiz isso, não deu certo. Tem que pegar outro 50? número. Oi? 50. Você não pode dividir um número maior que esse aqui, que é 75. Não tem como você dividir 35 por 50. Até tem, mas olha o resultado que dá. Dá 0,7. Eu quero o número inteiro. Você tem que diminuir os números. Por 2 não dá por quê? Porque aqui tem um 5. O 5 é o número ímpar. O 100 dá para dividir por 2, que dá 50, mas aqui em cima não dá, então não pode ser por 2. Por 3 também não dá, porque se você somar 5 mais 3, 5 se dá 8. 8 não tem na tabuada de 3. Por 4 também não dá. 4 vezes 7 é 28. Não dá 35. Então só pode ser por 5. Ó. Você faz embaixo, você faz em cima para equilibrar a conta. Quanto que é 35 dividido por 5? 7. E 100 dividido por 5? 20.
Tem essa resposta lá? Tem. Então, essa é a resposta, letra C. Ele quer saber as frações 1/4 e 25/70 corresponde nesta ordem a qual número decimal? Ah, professor, o que é número decimal? Número decimal é o número que tem vírgula. Todos esses números são decimais. Ele quer saber qual dessa resposta corresponde a essas frações na ordem. Primeiro, 1/4 vale quanto? Quanto você acha que vale 1/4 dessas quatro aqui? Vale 0,20, 0,25, 0,75 ou 0,30? 0,25. 0,25. Você percebeu que quando você achou a resposta do primeiro, você já resolveu o exercício. Porque aqui não tem 0,25, nem aqui e nem aqui. Então você já matou, morreu. Mas vamos só fazer o teste com o outro. A outra não é 25 centésimos? Uhum. 25 para você dividir por 100 é 0,25. Então a resposta é essa mesmo. Tem mais duas questões só. Olha essa daqui também de porcentagem. Ó. Ele disse que na manchete feita dos resultados de uma pesquisa, considerando tal fato, em uma amostra de 300 pessoas. Foram entrevistadas, por exemplo, 300 pessoas que participou da pesquisa. O total delas que não recebem sorriso no atendimento é... Aí tem esse tipo um cartãozinho. 25% dos consumidores não recebem sorriso no atendimento. Quantos que você acha que é? Para você saber isso, você tem que saber o que é 25%. Você sabe quanto que é 25%? Hein? 50? Não. É por cento. É 25%. Só que o 25% aqui eu posso simplificar. O quanto que eu tenho que dividir aqui para dar a simplificação? Em cima e embaixo. 0,25? Não, você sempre tem que pensar nos números que estão aqui. Você não pode inventar número. Se eu tenho 25 e 100, eu sempre pego o menor número. Então, eu vou fazer o teste com 25. Se não der certo, você vai vir no lado 2 e vai subindo. 2, 3, 4, 5. Mas por 25 vai dar, ó. 25 dividido por 25 vai dar 1. E 100 dividido por 25? Tá com dúvida? Joga na calculadora. Vai dar 4. Então, quando você tem 25%, é a mesma coisa que você dividir por 4. Então, qual que é o resultado aqui dessa manchete, dessa pesquisa? Quantos consumidores são? Quantas pessoas são na amostra? São 300. Então, você vai ter que pegar o 300 e dividir por 4. Quanto que dá? De cabeça. 4 vezes 7 é 28. Vai sobrar 2 ali. Abaixo o 0 e 4 vezes 5 dá 20. Vai dar 75. Tem isso lá na resposta? Tem. Aqui, ó. Agora a última, ó. A última é uma questão do Savesp envolvendo duas tabelas. A tabela 1 e a tabela 2. Na tabela 1, ele está mostrando a quantidade de pão e o preço que você vai pagar. E na tabela 2, que é o estacionamento, o tempo que você vai ficar em horas, 1 hora você vai pagar R$3. Se for 2 horas, o ideal seria que ele ia pagar o dobro, ou seja, 2 vezes 3, 6. Mas aqui não é, aqui ó, é 4,50. Então isso daqui não tem uma proporcionalidade. Então o que eu faço? O que ele está perguntando? Ele não quer saber se você sabe fazer conta. Vamos aqui nas respostas. Ele fala que tanto a tabela 1, que é essa daqui, como a tabela 2 apresentam situações de proporcionalidade. Isso é verdade ou mentira? Essa resposta está certa ou errada?
Tá. Tá o quê? Tá certo? Não, tá errado. Olha a tabela, você tem que olhar na tabela. Aqui o tempo, quando ele dobra, de 1 hora para 2 horas, eu estou multiplicando por 2. Significa que se eu multiplicar por 2 aqui, se eu multiplicar por 2 lá do outro lado, vai manter a proporcionalidade. Só que 2 vezes 3 é 6, e não 4,50. Por isso que essa tabela 2 do estacionamento, ela não obedece uma proporcionalidade. Essa resposta está errada. Vamos ver a tabela 1, que é a quantidade de pão e o preço que você vai pagar. Um pão você paga 25 centavos. 2 pães, um pão, você vai pagar 0,25. 2 pães, você vai pagar 50 centavos. 3 pães, você vai pagar 0,75. E 4 pães, você vai pagar o total, que é R$1, lá na tabela. Isso significa o quê? Olha aqui. Se eu dobro a quantidade de pão aqui, que é multiplicar por 2, lá do outro lado eu também dobro. Porque tem que manter a proporcionalidade. 2 vezes 25 centavos é 50. Agora, se você vende um pão aqui por terceiro, eu estou multiplicando por quanto para dar 3? Estou multiplicando por 3. Então, do 0,25 até o 0,75 também multiplica por 3. Aí dá o resultado de 75 centavos. O que você conclui? Que só qual dessas alternativas você acha que é? Apenas a tabela 1 é proporcionalidade. Isso, apresenta a situação de proporcionalidade. Vamos ver essa C aqui. Apenas a tabela 2 apresenta a situação. Não, essa tabela está errada, ela não apresenta. E aqui a última, nenhuma das tabelas apresenta a situação de proporcionalidade. Tem sim. Tabela 1, ó. Ela apresenta uma proporção. De 1 para 2 pães, multiplicou por 2. De 0,25 para 0,50 também multiplicou por 2. Dos outros lados, dos dois lados, manteve uma proporcionalidade. Agora, se você pegar um pão e for por 3, você multiplicou por 3. Então, 0,25 vezes 3 tem que dar 0,75.